Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo eu vou te ensinar como que faz para agendar fluxos no Power Automate. Um assunto super simples, mas que muitas pessoas vêm tirando essa dúvida comigo lá no Instagram. Então eu já vou fazer um convite aqui para você, se você não me segue no Instagram, @RonanVico, o link está na descrição. Lá eu tiro dúvidas diariamente sobre Power Platform, Microsoft e devido a muitas pessoas fazer essa mesma dúvida que é bem tranquila, né, de como agendar fluxos no Power Automate, principalmente de como agendar em dias úteis e etc. Eu vou fazer uma aula aqui completa explicando como agendar os seus fluxos aqui na ferramenta do Power Automate. Eu já deixei aberto aqui o meu Power Automate e a gente vai vir aqui criar um fluxo juntos, do zero. Então eu tô aqui já no meu Power Automate e em meus fluxos eu poderia vir em criar também, tá? Não teria problema. E eu tenho aqui, ó, fluxo da nuvem agendado. Ou eu poderia vir aqui em meus fluxos e clicar por aqui, tá? Novo fluxo, fluxo da nuvem agendado. Vai dar na mesma, beleza? Quando você clica aqui, ele vai abrir, ó, criar um fluxo da nuvem agendado, onde você consegue colocar o nome e quando você quer executar esse fluxo. Mas eu vou dar uma dica aqui já bem legal, que é o seguinte: em vez de você colocar por aqui, você só clica em ignorar e ele abre aqui o que a gente chama um fluxo em branco, tá? Isso aqui é um fluxo, tá? Sem a gente ter colocado gatilho nenhum, sem ter colocado se é agendado, ou seja, uma folha em branco para você criar do zero. Eu prefiro ensinar assim, porque você já se adequa aí a como funciona o Power Automate, tá bom? Então aqui você vem e escreve recorrência, tá? Ó, se você escrever recorrência, ele vai trazer aqui que existe um gatilho chamado recorrência. E ao clicar aqui, tá na recorrência ou no agenda aqui e depois em recorrência, ele vai abrir esse step, que é o mesmo step, tá? A mesma etapa de quando você clica lá em criar um fluxo agendado. Vai vir para cá também, é a mesma coisa, tá? Mas eu tô te ensinando a como criar do zero, de uma folha em branco, que é sempre mais legal entender isso. E aqui, o que a gente pode fazer nessa recorrência? É só a gente colocar a data que a gente quer que inicie essa agenda, ou seja, a partir do dia 1 de janeiro de 2024. Eu quero que a partir desse dia, todos os dias rodem um fluxo. Então, eu posso falar o seguinte para o Power Automate, ó, a partir do dia 1 de janeiro de 2024, eu quero que todos os dias execute um fluxo às 9 horas da manhã. Então, no dia 2, no dia 3, no dia 4 de janeiro de 2024 e assim por diante, ele seria executado. Então, eu consigo agendar a partir de um dia, faça de tanto em tanto tempo. Entenderam? Vou fazer um exemplo simples que eu vou colocar para que eu quero que a cada 1 minuto este fluxo aqui seja executado. E daí eu vou fazer algo aqui simples, tá? Tipo, compor. Vou usar uma etapa qualquer, tá, galera? Para imprimir, ó. Fluxo executado. E eu vou colocar aqui, né? Simplesmente a hora que foi executada aqui, que vai ser UTC Now, tá bom? Ignorem isso aqui, tá? Se você não tem conhecimento em Automate, eu só tô simplesmente colocando uma etapa qualquer para a gente conseguir ver o fluxo. Então eu vou salvar este fluxo que executa a cada 1 minuto. E aí, ao salvar aqui, o fluxo já está agendado, tá? Então, o que vai acontecer? A cada 1 minuto, este fluxo vai ser executado. Então, se eu voltar aqui, nós conseguimos ver que foi executado o fluxo, tá vendo? Foi executado, ele imprimiu aqui que o fluxo foi executado, a hora que foi executado, e ele vai ficar sendo executado sozinho aqui na nuvem, tá, galera? Você não tem que dar play, você não tem que fazer nada. Se eu fechar meu navegador aqui e abrir, daqui 10 minutos vai ter 10 execuções desse fluxo. Então ele está agendado para ser executado a cada 1 minuto, então a cada 1 minuto ele vai criar aqui uma execução deste fluxo que eu criei. Interessante, ó, se eu olhar aqui, ó, 45 segundos atrás, tá vendo? Então, quando ele chegar em 1 minuto, vai ter passado exatamente 1 minuto e provavelmente ele vai já, ó, chamar a próxima execução, tá vendo? Ó, 55 segundos. Quando der 1 minuto, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Chamou. Então, quando este aqui der exatamente 1 minuto, ou seja, porque a cada 1 minuto eu tô chamando o fluxo, ele vai executar aqui com esta recorrência. Então, ficou muito claro, assim que eu agendo um fluxo e salvo, ele executa para mim aqui automaticamente na nuvem, fazendo o que tem que ser feito, né? Aí você construiria aqui o seu
fluxo. Mas vamos entender então um pouquinho mais, eu vou apagar aqui e vamos entender um pouquinho mais sobre como funciona aqui essa recorrência. E aqui a frequência, se eu quero que um fluxo execute a cada 1 minuto, ou seja, ele vai executar, vai passar 1 minuto, vai disparar de novo, depois de 1 minuto disparar de novo e assim por diante, é só colocar a frequência. Mas essa frequência aqui eu posso aumentar, se eu quero que seja de 1 hora em 1 hora, todos os dias, todas as semanas, e é assim por diante. Então eu consigo colocar aqui, por exemplo, que eu quero que seja toda a semana. Mas aqui, em opções avançadas, eu consigo colocar quais dias e horas exatas eu quero que isso execute. Então, por exemplo, se eu coloco aqui toda hora, eu posso falar, né, quando começa e de 1 hora em 1 hora ele vai executar. Mas quando eu coloco um dia, o que acontece? Eu posso falar quais horas do dia, entenderam? E quando eu coloco o mês, né? Aliás, semana, eu posso falar quais dias da semana, quais horas do dia, quais minutos da hora, entenderam? Ó, então, quando eu colocar agora semana, eu posso falar qual dia da semana, qual hora do dia e qual minuto da hora. Então, eu consigo ir cada vez aumentando aí a frequência da forma que eu precisar. Então, no caso de ser um fluxo que roda a semana inteira e eu quero escolher os dias úteis, como que eu faria? Eu ia colocar que o fluxo tem uma frequência de semanal, né? Ou seja, toda semana, ele vai rodando toda a semana, ou seja, um intervalo de uma semana, ou seja, todas as semanas. E eu posso falar que eu quero executar só nos dias úteis, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, até o momento, o fluxo vai ser executado na segunda, terça, quarta, quinta e sexta de todas as semanas. E aqui, ó, esse horário de início é quando eu coloco quando isto deve começar. Então, lembra que eu falei na nossa brincadeira? No dia 1 de janeiro de 2024, eu quero que comece a ser executado toda semana. Então, aqui eu tenho que vir e colocar neste padrãozinho aqui, tá, ó. Ele mostra, então, ano, mês, dia e a hora. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2024 no mês. Ó, novamente, hein, ó. Ano, mês, dia e a hora, beleza? Então, eu vou colocar aqui o ano 2024, mês, dia, beleza? E aqui eu coloco simplesmente a hora. Então, eu quero que comece à meia-noite, né? Tá vendo? Tá a mesma coisa, ó. Aqui tá apontando pro dia 2017, esse aqui é o que eu escrevi. Então, o que que isso aqui tá significando? Tá significando que a partir do dia 1 de janeiro de 2024, todas as semanas, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, será executado este fluxo que eu tô desenvolvendo aqui. Entenderam? Ah, mas eu não quero que ele rode à meia-noite. Eu quero que ele rode às 9 da manhã e eu quero que ele rode às 18. Mas não só isso também, eu quero que ele rode às 9 horas, às 9h30, às 18 horas e às 18h30. Então eu consigo colocar aqui, ó, que eu quero que ele rode às 9 horas da manhã e às 18 horas da noite. Então ele já marca para mim, ó, que vai ser executado às 9 horas da manhã e às 18 horas da noite, né? Às segundas, terças, quartas e quinta-feira, toda semana. Então a versão prévia ali, ele meio que escreve exatamente o que a gente tá fazendo aqui. Por último, eu posso colocar os minutos e vou falar aqui do fuso horário, mas antes, tá rapidinho, eu esqueci de pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrever aqui no canal, é muito importante eu pedir, porque a galera assiste os vídeos aí, esquece de deixar o like, se inscrever, eu preciso, né, para que eu continue trazendo conteúdo aqui gratuito de qualidade para você. E quero fazer o convite aí que eu tenho um curso completo do zero ao avançado em Ultimate e Apps, tá? Que já tá trazendo bons frutos para os alunos aí, a galera tá conseguindo vagas bem legais no mercado depois de ter feito o curso, então eu te convido a ver o link aqui na descrição sobre a nossa comunidade, além de um curso, é uma comunidade, a gente tem grupo fechado no Telegram, onde eu ajudo diariamente lá tirando suas dúvidas e tem muito conteúdo, além de ser incremental, tá? Um curso que continua se desenvolvendo ao longo do tempo, então dá uma olhada no link da descrição, eu tenho certeza que você vai curtir muito, beleza? Então agora que eu já dei o meu recado que eu havia esquecido, tá? E você já deixou o seu like, vou voltar aqui só pra gente conseguir finalizar essa aula. Então até o momento ele tá sendo executado às 9, 18, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, toda semana. Mas eu posso falar que eu quero que seja executado também além das 9 e às 18, às 9, 0 e 30. O que que é esse 0 e 30? Ele faz assim, ó, 9, ele escreve 9, 2.0,
9, 2.30. Aí ele pega o 18 ali e faz a mesma coisa. 18, 2.0, 18, 2.30. Ou seja, ele, né, junta as horas com os minutos, então ele vai executar 4 horas do dia. Às 9h, 9h30, 18h, 18h30. Então eu consigo agendar para que se execute numa hora e num minuto específico. Então neste caso aqui ele roda todos os dias úteis às 9 horas, às 9h30, às 18 horas e às 18h30 toda semana. Se eu quisesse executar a cada 15 dias, por exemplo, como que você faria aqui? Pensa um pouco. Bom, eu poderia mudar o intervalo, né? Em vez de ser toda semana, eu poderia falar que faça segunda, terça, quarta, quinta e sexta a cada 2 semanas, ou seja, a cada 15 dias. Então, se eu trocasse aqui, ó, para 2 semanas, né, ele mostra para mim que ele vai executar às 9, 9h30, 18, 18h30, nos dias úteis a cada 2 semanas, ou seja, a cada 15 dias, né, ele executa, na outra semana não, na outra semana sim, na outra semana não, na outra semana sim. Então eu consigo ir mexendo nessa frequência de quando eu quero executar o fluxo. Então eu acho que ficou muito claro referente à frequência, né? Eu poderia usar o mês também, tá bom? Mas o que eu sempre recomendo? Usa semana e aumenta o intervalo, tá? Então, por exemplo, a cada 4 semanas, tá? Eu acho melhor quando você tá mexendo com frequência. O mês você também poderia colocar, não teria problema. Tô dando só uma dica aí para você mensurar o intervalo de uma forma melhor. A cada 4 semanas, 5 semanas, tá bom? Então você pode usar essa frequência assim também. Por último, para você não errar, eu tenho que dar aqui o ponto importante que é o fuso horário, tá? Então, este fuso horário, ele usa, né, o que a gente chama de UTC Now, ele não vai usar o do Brasil. Então você tem que colocar que você está no Brasil, tá? Que você quer usar o horário de Brasília. Então isso aqui é muito importante. Você tem que colocar aqui, ó, -3 Brasília. Senão, toda essa agenda, né, não vai funcionar corretamente, nem o horário de início e nem as horas e minutos que você agendou. Então, coloque o fuso horário de Brasília. É óbvio se você estiver no Brasil, né? Se você estiver desenvolvendo para um país de fora, você coloca aí o fuso horário de fora que você quer que o fluxo seja executado, tá bom? Então, eu acho que ficou claro, né? O fluxo fica aqui agendado. Então, ao salvar aqui, já tá pronto para quando? Para, a partir desta data, ser executado na frequência especificada, tá? Opa, acabei tirando aqui sem querer o Brasília. Mas, o que eu quero que vocês entendam? Ao salvar, o que vai acontecer? A partir desta data aqui, esta frequência será respeitada, ou seja, a cada, né, por exemplo, uma semana, ou seja, todas as semanas, nessas horas, nesses dias, o fluxo vai ser executado. Bem simples, tá? A partir desta hora de início. Então, só depois desta data que a agenda vai começar a ser respeitada. Enquanto não passar 1/1 de 2024, este fluxo não será executado. Tá bom? Então, eu acho que ficou simples, aí é só você criar o seu fluxo para baixo, tem diversas aulas no canal, tem o meu curso completo de Ultimate para você fazer qualquer fluxo que você esteja pensando aí na sua mente, você consegue fazer depois de estudar lá com a gente. Então, agora que você já sabe planejar recorrência, você poderia, por exemplo, chamar um fluxo do seu Power Automate Desktop, né? Então, eu poderia chamar aqui, né, um robô do Power Automate Desktop aqui, né? Deixa ele trazer aqui para mim. Então, por exemplo, ó, executar um fluxo criado com o Power Automate Desktop. E aí, eu colocaria o meu robô no Power Automate Desktop para ser executado todos os dias úteis, né? 9, 9h30, 18, 18h30, todas as semanas. Perfeito? Então, eu poderia chamar, por exemplo, um robô no meu Power Automate Desktop, mas você poderia fazer qualquer outro fluxo aqui. Então, só para encerrar, para ficar claro, por que eu uso a frequência semana aqui, tá, galera? Porque ele é o mais completo. Eu posso falar quais dias da semana, quais horas e minutos e qual intervalo semanal. Se eu uso qualquer outro, eu não consigo escolher dia, não consigo escolher a frequência semanal. Então, eu prefiro usar a frequência da semana, tá bom? Quando eu vou agendar. Então, se eu coloco mês, por exemplo, ele não me dá essa possibilidade, tá vendo? Se eu coloco dia, eu consigo colocar quais horas do dia, mas ele vai executar todos os dias, né? Então, ele não vai respeitar, por exemplo, o final de semana. Então, é por isso que eu costumo usar aqui a semana. Beleza? Então, por essa aula é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como agendar o fluxo. Salvou aqui, o fluxo já tá pronto, né? Como eu falei, a partir da hora do início, ele vai executar
todos os dias. E se ficou alguma dúvida, deixa no comentário aqui embaixo. E se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra ameixa. Se você comentar a palavra ameixa, né, a fruta ameixa, aqui nos comentários é uma forma de eu saber que você realmente assistiu até o final, não viu uma parte e saiu fora. Então é uma forma de eu mensurar quem realmente curte o trampo. E conto com a sua força aí pelo like, se inscreva, compartilhar. Se quiser ajudar um pouquinho mais financeiramente, você pode virar membro do canal e apoiar a gente a continuar esse projeto aqui de trazer conteúdos gratuitos. Então, agradeço muito a você que assistiu aqui até o final. Me siga no Instagram, @ronavico, grupo no Telegram, link na descrição, tá tudo na descrição aí. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo e valeu!